eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem trabalhar como gestores de tráfego e viverem dessa profissão. E para isso eu vou estar trazendo também alguns alunos que passaram por esse percurso, começaram, para eles contarem um pouco da história deles, porque uma coisa é eu dizer para vocês que, olha, vocês podem ser gestores, outra é um aluno contando a sua história, contando como é que ele passou, quais dificuldades, quais coisas que deram certo, porque você pode pensar, não, se é o Luciano tem 100 mil seguidores no Instagram, para ele é fácil. Eu quero mostrar para vocês como pessoas comuns também, pessoas que não tinham, por exemplo, uma grande quantidade de seguidores ou não tinham livro, conseguiram trabalhar como gestores de tráfego. E hoje eu decidi trazer a Pri, porque a Pri ela tem uma história engraçada, que ela cresceu muito rápido como gestora. Eu quero trocar essa ideia aqui com ela para que ela possa também dar algumas ideias, talvez para vocês, de como é que vocês podem começar essa carreira de gestor. Pri, em primeiro lugar, muito obrigado, tá? Por você estar aqui. De nada. Obrigada pelo convite. Ô, Pri, só uma pergunta aí. Como é que começou essa carreira de gestor de tráfego? Você sempre sonhou? Não tem como você sonhar, porque foi uma carreira que começou há pouco tempo, né? Mas como é que você pensou, tipo, olha, agora eu quero ser gestora e vamos a fundo? Não, eu nunca sonhei, óbvio, porque eu não conhecia, mas eu sempre sonhei em poder trabalhar de qualquer lugar. Esse é um sonho que eu sempre tive. E aí eu sempre pensei, eu trabalhava em banco antes, né, para quem não sabe, era concurso, e eu queria poder estar livre de ponto, poder trabalhar de onde eu quisesse, mas eu não conseguia enxergar como. Até que num certo momento eu descobri marketing digital e fui fazer um master, mas eu não sabia ainda desse negócio do tráfego. E eu fui procurando curso. Eu percebi assim que o curso de master que eu fazia não estava me abrindo muito a cabeça, eu não estava conseguindo entender o que fazer, como fazer, nada. E eu comecei a procurar cursos na internet das pessoas que estavam fazendo isso, né? Pessoas que estavam vivendo do marketing digital. E aí eu descobri um curso de afiliado que eu fiz e eu trabalhei um pouco como afiliada. Mas aí, como você já falou algumas vezes, tem aquela questão, você está vendendo um curso muito bem, de repente a pessoa para de vender o curso, você fica sem a sua renda. E eu percebi que eu precisava fazer alguma outra coisa. Aí eu descobri o teu Instagram, acompanhei um pouco, como você falou até na aula da mentoria, puxei a capivara para ver se valia a pena fazer ou não. E aí eu entrei na mentoria. Entrei morrendo de medo, porque eu não tinha nenhum cliente. Eu sabia mexer no gerenciador, subir anúncio, acompanhar as campanhas, mas eu não sabia conseguir cliente. E eu consegui assim que eu entrei na mentoria, né? Um pouquinho menos de um mês que eu entrei na mentoria, eu consegui clientes. E aí desandou a vir cliente aí. E com poucos seguidores, como você falou, nunca fiz nem conteúdo. Agora eu comecei a fazer um pouquinho, mas eu nem fazia conteúdo. Ô, Pri, mas vamos voltar um pouquinho aí atrás na sua história. Você tinha outra profissão que era só para a galera que começou aí agora, você fazia o que antes? Antes de ser afiliado? Eu sou formada em publicidade, mas nunca trabalhei. E eu trabalhava em banco, eu entrei muito nova no banco, eu prestei um concurso, né? Eu estava na faculdade ainda. Como é que é mudar de banco para afiliado, por exemplo? Como é que é essa mudança aí? Tipo, receios, coisas que deram certo, como é que foi essa transição? Então, eu não tive essa transição porque eu fui uma pessoa vida louca. Na verdade, mais ou menos, porque eu entrei no banco sem querer, eu não gostava, não era sonho, era tipo, vou fazer alguma coisa para trabalhar. Eu sempre fui muito controlada com finanças, eu sempre guardei dinheiro. Então, quando eu resolvi pedir, eu estou em licença do banco, né? Eu não pedi demissão. Quando eu saí em licença sem remuneração, eu saí para estudar espanhol na Espanha. Eu não saí com algum trabalho certo, com nada em vista. Então, é por isso que eu falo, eu fui meio vida louca nesse sentido. E aí eu fui e não sabia o que fazer, não sabia mesmo o que fazer. Aí que eu te falei, que comecei a procurar um ano depois que eu descobri esse Master de Marketing Digital que eu fui fazer, sabe? Então não teve a transição, mas vendo hoje, podendo falar para as outras pessoas, eu recomendo que se comece em paralelo, né? Quem já conhece o Marketing Digital, conhece gestão de tráfego, que comece em paralelo ao seu trabalho, não faça como eu. É que eu tinha já essa reserva financeira antes, né? Bem. Então eu fui vida louca mesmo. Aí vai indo aos poucos, talvez o meio mais seguro, né? Talvez o meio mais seguro de você começar. E até porque quando você entra e você muda de carreira e você não tem, por exemplo, uma reserva financeira, você vai pegar qualquer tipo de cliente que vai te pagar o quanto ele quiser e vai vender o que... Então, quando você tem algum tipo de organização, então quer você tenha um trabalho, por exemplo, CLT e queira começar como gestor de tráfego, muito cuidado com aquela coisa de, vou me demitir logo. Não, vai indo aos poucos, né? Isso é legal, não seja vida louca. É o conselho da Pri aí para vocês. Não, eu não fui totalmente vida louca, porque, como eu falei, eu pedi uma licença sem remuneração. Então, qualquer coisa que desse muito errado, eu posso voltar, entendeu?
Então foi mais ou menos vida louca. Tinha reserva e tinha a possibilidade de voltar em 30 dias. Preciso voltar. Volta em 30 dias a trabalhar. E Pri, e aí quando você começou com essa gestão de tráfego, primeiro cliente, como é que você conseguiu o seu primeiro cliente? Foi com uma dica sua, dica de aula. Tem várias, né? Várias maneiras. Mas o primeiro foi vasculhando o Instagram, procurando perfis de pessoas que não faziam não faziam anúncios, aí isso é olhando lá na biblioteca de anúncios, e vendo que a pessoa produzia conteúdo, e essa pessoa em específico, ela já tinha produtos digitais que ela vendia organicamente, ela trabalhava só orgânico, então você vai procurar, eu procurei alguém que não tinha muitos seguidores, mas tinha um número expressivo ali para poder começar a trabalhar os anúncios. E aí eu comecei a abordar as pessoas no direct, mas eu não fiz assim, oi, tudo bem? Eu sou gestora, quer trabalhar comigo? Não. Eu comecei primeiro a ver o conteúdo da pessoa e interagir com o conteúdo, porque realmente, como você falou, quando você não precisa aceitar qualquer cliente, eu também escolhi dentro de um nicho que eu gostasse, que tinha a ver comigo. Então, eu realmente, era um conteúdo que eu estava gostando de acompanhar e interagir com essa pessoa. Então, eu mandava direct respondendo os stories, comentando. E aí, um dia, essa pessoa trabalha com Canva, ela cria páginas de venda, ela faz identidade visual. Ela postou uma página de vendas que ela tinha feito para uma cliente, uma página de captura, e eu respondi, elogiei a página, que realmente estava bonita, não era nada fake. Não era falciane. Não, vocês vão interagir de verdade. Igual eu falei, eu escolhi um Instagram que eu achei bom de verdade, para fazer sentido fazer o tráfego, né? O tráfego só potencializa algo que é bom. E aí, eu elogiei a página e falei, nossa, seria legal, né? Indicar para os meus clientes. E aí, ela falou, mas o que você faz? Aí eu falei, ela falou, eu tô precisando. E aí eu falei, vamos marcar uma reunião. E aí a gente marcou, conversou. Eu falei tudo que eu tinha para falar. Não precisei mentir em nada, igual as pessoas pensam assim, mas eu nunca tive cliente, como que eu vou falar, como eu vou mostrar resultados? Eu falei, eu já trabalhei com amigos, que é o que eu tinha feito, anúncio com amigos, e afiliada, e tive resultados, então você não precisa inventar, sabe? Tem uma aula que você fala que você não vai lá pegar um cliente que é enorme, que já faz lançamentos milionários, por exemplo, você vai começar com um cliente que também ainda está iniciando, então vocês estão mais ou menos na mesma level, como que é mesmo nível, vai, na mesma fase. Nível, né? Isso, na mesma fase. Isso. Então você está no mesmo nível e dá certo, assim. Legal. Então deixa eu só recapitular a sua estratégia. Você procurou no Instagram potenciais pessoas que possam ser seus clientes, e essas pessoas, você selecionou algumas, passou a seguir e passou a interagir com o conteúdo delas, né? Então, legal, muito bom. E Pri, e aí, quando você começou, você teve medo, receio, assim, de começar com esse cliente, ou você foi na confiança? Como é que foi essa fase inicial? Assim, como eu estava já na mentoria, eu não me senti tão insegura de começar com esse cliente, porque eu postei as estratégias que eu queria fazer, né? E tive o feedback no grupo. E aí, como ela já vendia organicamente o produto que a gente começou a trabalhar, eu não tive muito receio, não. Até porque as campanhas que eu tinha feito antes também não tinham ido mal, sabe? Sim. Tinha perdido dinheiro, tinha, as primeiras que eu fiz, mas depois eu tinha ido bem, sabe? Mas, assim, um pouco de receio você tem. Mas eu acredito que o respaldo mesmo do grupo, de conversar com as pessoas, outras pessoas que já tinham feito muito, eu me senti mais confiante, sabe, de fazer. Mas eu sempre quero mais, né? Não sei se você vai lembrar da live a primeira live que eu fiz aqui no YouTube com você, mostrando as minhas campanhas, estavam vendendo, mas eu falava, não, mas eu quero vender mais. Sim. Eu quero que as campanhas melhorem, né? E quem está à sua volta? É uma pergunta também interessante, porque hoje, se eu falo com os meus amigos, eu já tenho algum tempo de mercado, então já entendem mais ou menos aquilo que eu faço. Mas as pessoas à sua volta, quando você tenta explicar aquilo que você faz, como é que é? As pessoas entendem ou você acha, não, a Pri pirou. Num banco tão certinho, como é que é falar para as pessoas que você faz gestão de tráfego? Nossa, é bem complicado. É engraçado, assim, que a minha mãe até hoje não consegue entender mais ou menos o que eu faço. Agora acho que ela começou a entender um pouco mais, sabe? Mas, tipo, quando algum
amigo dela perguntava para ela alguma coisa, o que a Priscila tá fazendo? Porque eu voltei da Espanha na pandemia, eu tava morando lá, né? Aí ela falava assim, ela tá mexendo com a internet, mas ninguém consegue entender muito, assim, como que ganha dinheiro com a internet? Até amigos mesmo, assim, amigos do banco, que às vezes eu conto, e fala assim, nossa, aí eu até respondo, ele fala, você deve estar pensando, né, como que alguém paga para alguém gerenciar os anúncios dela na internet? Não, mas gente... Sim. É possível, existe mesmo. Aí eu tento resumir, eu falo, eu faço anúncios na internet. Sim. Mas aí as pessoas ficam pensando, mas ela tá anunciando o quê, né? Ainda por cima você fala que você trabalha com tráfego, né? As pessoas, tráfego, não, tráfego. Eu nem uso essa palavra. Para falar com as pessoas que não estão na internet, eu nem uso tráfego. Eu só falo que eu faço anúncios. Eu falo, olha, eu me formei em publicidade, então agora realmente estou trabalhando com publicidade. Ô, Pri, você se vê voltando para um banco? Não. Assim, eu sou muito grata pelo que eu estou vivendo agora. Eu estou muito feliz porque eu tô em crescimento nessa nova profissão. E, como eu falei, eu ainda continuo na licença, né? E ter essa segurança, entre aspas, que é CLT, tá? Esse é banco, é concurso e tal, mas é CLT, mas ter essa segurança me faz me sentir bem, assim, eu sou de signo de touro é muito terra, muito... precisa de segurança. Mas eu não tenho vontade de voltar, mas eu não quero também falar fechar mal, essa por porta exemplo. 100%, Isso, né? não é nem só fechar a porta, eu não quero falar mal. Não era o que eu me identificava trabalhando, né? Nunca foi, desde quando eu comecei. Eu fiquei muito tempo no banco, mas foi desde quando eu comecei. Só que eu sou muito grata, porque eu aprendi muita coisa no banco. Muita coisa. Eu já tinha trabalhado antes, mas assim, com uma loja que era minha e da minha mãe, tinha trabalhado num outro concurso muito rapidinho. E ali, assim, a minha vida profissional inteira foi praticamente no banco. E até coisas que eu aprendi ali eu levo para a vida, levo para outras profissões, relacionamento que você tem com outras pessoas, entender como funciona uma empresa. Tudo isso a gente leva para as próximas etapas da vida profissional, né? Seja ela para uma mudança de carreira, como eu estou fazendo, ou para partir para outro lugar, né? Mas eu não me vejo voltando, não. Já me perguntaram isso no Instagram. Inclusive, gente do banco me pergunta muito, meus colegas do banco. Sim. E aí eu falo, não tenho vontade. Não me identifico mesmo. A gente falou aqui da sua história até a parte do primeiro cliente. Mas eu sei, porque a gente já trocou uma ideia, de que você foi do 0 a 7 clientes em 3 meses. Como é que esse crescimento aconteceu? Você continuou procurando cliente ou bastou ver aquele primeiro e depois o passa-palavra foi suficiente para você crescer? Foram as duas coisas, porque eu tenho clientes que foram agora indicação, e foi até indicação em cascata, porque uma indicou outra que fechou comigo, que indicou mais uma pessoa que eu fechei e outra eu já fiz reunião, por exemplo. Mas também não deixei de fazer prospecção, só que eu não fiz novamente essa prospecção no Instagram. O que eu fiz de diferente para outros clientes foi procurar em grupos. Por exemplo, o grupo de outro curso que eu fiz. O primeiro curso que eu fiz, que era para afiliação, eu vi uma postagem que a pessoa estava querendo fazer o lançamento dela de novo, com tráfego, que ela precisava de alguém. E aí eu entrei em contato, e aí eu fechei com essa pessoa, e essa pessoa me indicou mais uma pessoa, por exemplo, também. Assim, não dá para parar, eu acho que quando você quer mais clientes, não dá para parar a prospecção, mas escolher bons clientes do começo, bons clientes que eu falo assim, não é bom, que eu quero dizer, o bom para cada pessoa vai ser diferente, entendeu? Então, bom que eu quero dizer que tinha um nicho a ver comigo, a pessoa tinha a ver comigo na nossa conversa. Conta um pouquinho para mim como é que você foi daquele primeiro até o 7, como é que as coisas foram surgindo? Fala aí pro pessoal. Logo da primeira, ela me indicou a próxima cliente. Aí a gente fez reunião, ela gostou, e aí a gente fechou. Deixa eu pensar na ordem aqui para ver se eu lembro tudo. Não, uma cliente eu já tinha antes, contando nesse 7, né? Eu já tinha uma, que é uma amiga minha, que a gente estava produzindo o curso dela do zero, né? Fazendo coprodução e vou fazer o tráfego em algum momento também. A gente não fez ainda. Então, essa conta no 7. Então, essa primeira, depois, que foi prospectada, ela me indicou uma outra pessoa, que eu fiz a reunião e a gente fechou, tá? E deu 3. Tô tentando lembrar todo mundo agora. Não precisa ser do detalhe, tá? Você tá falando que você estava num grupo de um curso e lá você prospectou também. Isso, isso sim. Esse foi um rapaz que estava procurando alguém para fazer o tráfego do lançamento do produto dele. Ele já tinha feito 2 lançamentos, ele tinha feito com tráfego, e não, assim, tinha ido bem, mas não tinha, né? E aí eu mandei mensagem para ele e a gente fechou. E eu fiz captação de leads para ele. E aí depois ele me indicou para outro menino,
que também vende violão, mas eles não concorrem. Eu até no começo falei assim, mas como assim você está me indicando uma pessoa que faz a mesma coisa que você, vende concorrente? Mas não, um ensina para quem é iniciante, o outro ensina quem quer tocar de ouvido já, que já é avançado. E aí eu estou fazendo também, né, captação de leads para esse cliente. Aí aquela segunda cliente, que foi indicação da primeira, me indicou mais uma, que também fechou comigo. E aí a gente também tá trabalhando. Então, deixa eu meio que entender. Você, a partir do primeiro cliente, você continuou a sua prospecção, mas ao mesmo tempo uns foram indicando os outros. Então foi meio que um mix de duas estratégias, você nunca parou. Para passar para 7 clientes, como é que você faz para gerenciar 7 clientes? Ainda é de boa? Ou você tem dificuldade de se organizar? Como é que está sendo gerenciar 7 clientes? Então, de boa, não é que tem trabalho, né? Claro, com certeza. Mas ainda não tá bom, não sei, tenho medo de responder, falar que tá tranquilo, mas não tá, assim, eu já, por exemplo, recusei cliente, como eu defini muito bem o que eu quero trabalhar, que é com infoprodutos, eu comecei a não pegar clientes que não estão alinhados com o que eu estou buscando, né? Não só por isso, eu também já recusei pessoas que entraram em contato comigo, por exemplo, que eu vi que ainda precisa trabalhar mais no orgânico, mais o conteúdo primeiro também. Faltou eu falar de uma cliente que eu captei numa live sua. Legal. Isso é importante. O gestor ele tem que ser um cara ligado, esperto, que a Pri, ela é ligada, então ela vai ver que eu estou fazendo live, por exemplo, ela entra. Por que ela entra? Porque às vezes vem aquela galera e diz, Luciano, você tem um gestor que recomenda? E aí vai e o gestor que está atento vai lá e consegue caçar esse cliente. Então a Pri, ela é esperta, ela é ligeira nessa parte. Eu acho isso muito legal. E Pri, você falou que agora você já está começando a decidir um pouco mais com quem você vai trabalhar. Mas no início, isso não existe, né? Ou seja, no início, quando a gente começa, a gente meio que tudo que vem na rede é peixe, né? Sim, eu tive um pouco de sorte, porque eu não tive que pegar qualquer cliente. Eu consegui realmente selecionar um pouco mais, mas talvez algum outro eu teria indicado para outra pessoa. Aquela história do nicho, né, Pri? A galera pensa, eu vou começar com um nicho definido, eu vou começar com um tipo de cliente definido. Quando, na verdade, as coisas nunca estão, assim, muito bem definidas ao seu início. Não. Vai definindo com o tempo. Para onde você vê caminhando o seu trabalho como gestora de tráfego, Pri? Tipo, mais clientes ou manter o mesmo número e cobrar mais liberdade? Para onde você vê caminhando a sua profissão como gestora de tráfego? Que eu coloquei como meta 10 clientes. E eu não estou, assim, tão focada em ter 10, mas eu estou mais focada em conseguir clientes mais parceiros, sabe? Porque, assim, no meu trabalho, eu falo isso na reunião para os clientes e é verdade. Quem quiser falar para os possíveis clientes ainda, né, quando eu falo. O meu objetivo com o meu trabalho é atingir o objetivo dos clientes. Então, assim, eu quero acreditar no trabalho que esse cliente desenvolve, porque vai ser meu objetivo junto. Como é que você vê o seu futuro aí? Por pouco mais de tempo ainda não. Eu acho que ainda quero trabalhar bastante, mas eu quero mais ir para esse lado de ter parceria com os clientes mesmo, né? E não talvez focar tanto em quantidade de clientes, porque eu comecei a procurar mais qualidade mesmo. E não é pensar assim, não, eu vou começar a cobrar caro, nem é isso, mas eu quero realmente crescer junto com o cliente, e eu percebo isso com alguns que eu tenho, sabe? A gente teve uma identificação grande. Pri, o que você mais gosta no trabalho como gestora? O que você mais curte? Você chega a ter aquela sensação de que, olha, eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo. Eu sinto, às vezes, sim, parece que não, mas tem momentos que sim. Por exemplo, fazendo lançamento, que você tem data, que você tem que colocar a campanha no ar com data para começar, data para acabar, e você tem que falar, não, eu preciso do criativo até tal dia. Tem umas correrias também, né? Mas o que eu mais gosto, eu acho que é de analisar, assim, o resultado das campanhas, não só quando ela está finalizada, analisar para otimizar, sabe? Eu gosto de ver como estão indo os números. Não precisando fazer cálculo, né? Que as pessoas sempre perguntam. Sim, as pessoas têm essa ideia, né? Fazem essa pergunta. Luciano, eu preciso
tirar um curso de engenharia ou ser expert na matemática. Gente, não precisa fazer isso, não precisa. A Pri, apesar dela ter trabalhado em banco, já deve pensar, mas a Pri consegue fazer gestora porque ela trabalhou no banco. Meu, galera, eu sou formado em comunicação social, jornalismo, então se tem pessoa que não sabe fazer conta, sou eu. E mesmo assim, obviamente, você vai ter que saber uma coisinha ou outra, mas são sempre a mesma coisa. Um cálculo novo cada dia. É sempre a mesma coisa, praticamente. Pri, então você gosta de analisar as coisas, né? Olhar para os relatórios, ver se está dando certo, o que você pode melhorar. Então isso te motiva bastante. Sim, eu sou analítica. Mas o banco não me ajudou nisso, não. No banco eu brincava que a gente fica burro, porque o sistema calcula tudo. Sim. O cálculo vem pronto, vai emburrecendo até. Boa. Tem que fazer um pouquinho, quase nada de conta, né? Sim. Tem que fazer mas é o que você falou, são as mesmas contas. É tipo calcular um percentual, por exemplo, você tem que saber fazer, né? Coisa simples, assim. E mas eu gosto. O banco onde você trabalhava era do lado da sua casa ou você tinha que pegar trânsito todos os dias? Logo que eu entrei, eu viajava para outra cidade. Mas... Você tem saudade de um trânsito? Como é que é trabalhar em casa? Não tenho. Mas aí, depois, os últimos anos que eu fiquei no banco, uns 8 anos, eu morava bem pertinho, eu ia a pé. Mas é porque eu escolhi, eu fui procurando meios, assim, de conseguir fazer isso. Mas na época que eu viajava, meu Deus do céu, porque eu viajava e ia para a faculdade à noite também. Pegava 4 ônibus por dia para ir e voltar do trabalho. Passei muito perrengue nesses ônibus aí. Agora, mas é por conta da pandemia, né? Eu sinto um pouco de vontade de sair. Eu sou muito caseira, muito. Mas eu sinto um pouquinho de vontade de sair na rua, não é nem sair, assim. Sim, mas acho que você e todo mundo nesse momento, né? Sente saudade. É só pelo momento, mas eu não... Mas eu adoro. Inclusive, eu hoje olho para um estádio cheio e é um negócio que faz assim, tipo... Nossa, dá até uma agonia, né? Imagina, a gente já se desacostumou. Eu sempre fui muito a shows de música, né, de banda, e eu falo, meu Deus do céu, dá até uma agonia de pensar aquela galera toda junta, suada, um em cima dos outros, também eu concordo com você. Como é que você faz seu gerenciamento de tempo, vida pessoal e gestora de tráfego? Como é que você combina essas duas coisas? A minha vida mais profissional hoje. No começo, gente, eu tô no começo ainda, mas no começo que eu estava só estudando e procurando o cliente, eu ficava estudando de segunda a segunda. Sim. Estudando, que eu falo, assistindo aula, sabe? Anotando, estudando mesmo, de segunda a segunda. E olhando os Instagram e vendo quem que eu ia abordar, era de segunda a segunda mesmo. Agora, programando para tirar uns dias tranquilo, assim, né? Que eu possa estar um pouquinho com a minha família. A gente agora está muito em casa, a gente joga baralho. Sim. E aí eu tiro, mas eu trabalho todos os dias. Na minha visão, a gente tem que olhar todos os dias. Para ver se tá tudo bem, mas eu me policio para ter um final de semana assim, que eu só olho de manhã e à noite, às vezes no meio da tarde, eu dou uma fugidinha, porque eu adoro olhar. Mas eu procuro dividir, mas no começo é o comecinho, né? Sim. Eu acho que tem que se dedicar bastante e estudar bastante, sabe? Você tem contrato com esses clientes ou foi apenas trabalho pontual? Tenho contrato. Desde o primeiro eu fiz contrato. Fiz com modelinho, E é assinatura digital mesmo a gente fez, assim, no PDF. E eu tenho salvo uma pastinha, tanto para o cliente, tem uma pasta no Drive, e eu tenho também uma pasta no meu computador para ter backup, assim. Uma pergunta bem comum que as pessoas fazem que é, eu não quero ser gestor de tráfego, mas eu não sou uma pessoa criativa para criar imagem. Como é que você gerencia essa parte das imagens para os anúncios, dos vídeos? Como é que você trabalha isso? Com os meus clientes... Os clientes também ficam bem perdidos quanto a isso, então eu sempre dou a ideia, né? Eu peço assim, grava um vídeo assim. A primeira cliente que ela faz, ela trabalha com artes, né? Ela não é designer, mas ela é especialista no Canva. Ela mesma monta e me manda, né? Então ela faz. Mas assim, o que ela vai falar nos vídeos, como ela vai mostrar, eu dou as ideias. E as ideias eu tiro de biblioteca de anúncios e de assistir os anúncios que estão no Facebook e no Instagram. Eu gravo a tela quando eu vejo um legal. Eu encaminho muito anúncio que eu vejo, que eu acho legal, mesmo que não é o mesmo nicho, tá? Eu achei legal o formato, a maneira que a pessoa está falando. Eu encaminho para os clientes, falo, vamos fazer um assim, o tempo todo. Sim. E eu gravo, aí eu tenho tela gravada, eu tiro foto quando é só imagem, e eu faço, e também a copy dos anúncios eu faço também, mas eu faço porque eu gosto. E eu mando pro cliente, tá dentro, tem a ver, né? Quando é um nicho que às vezes eu não tenho não conheço profundamente, né? Para ver se eu não tô falando uma palavra errada, que não tem nada a ver. Sim.
eu gostei de assumir essa parte da copy por conta Deixa eu só colocar um adendo aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Copy, galera, é escrever o texto que vai nos anúncios, tá? Então, essa é uma habilidade também que eu recomendo sempre que o gestor adquira essa habilidade, que é ele... Por quê? Porque ele está fazendo anúncio, ele está segmentando para quem vai aparecer, quando vai aparecer, mas o anúncio em si, quanto mais ele tiver envolvido nele, melhor. Então, tem a questão da copy. Então, a Pri já começou a fazer a própria copy e vou só fazer um adendo importante que ela deixou aqui, que é ela não vê os anúncios apenas como consumidora daqueles anúncios. Ela, cada vez que recebe um anúncio no YouTube, no Facebook, no Instagram, ela consome aquele anúncio como um jeito de aprendizado e de ideias. Então, ela anota. Então, é um conselho aqui para vocês, que é, sempre que você vir um anúncio legal, que pode servir de inspiração, anota ele, guarda essa ideia para você usar no futuro. Desculpa, Pri, mas tinha que complementar aqui para a galera entender. Sim. Porque às vezes a gente entra nos termos técnicos e tem pessoal aí que... O que é gestor de tráfego? Então, se a gente falar em copy, ele fica mais perdido ainda. Até na reunião com o cliente eu fico pensando, gente, eu tenho que falar a linguagem simples. A gente começa a entrar nessa, assim, e vai sem perceber, né, já falando. Mas eu faço, então, o texto dos anúncios, porque eu apanhei muito por conta disso, né, no Facebook. No começo, quando eu fiz como afiliada, eu fui afiliada do próprio curso que eu fazia, né, e eu fazia porque eu acredito no curso, eu gostava mesmo do curso, gosto ainda. Foi como eu aprendi a mexer no gerenciador, então, né, sou feliz por isso. Tomar esse cuidado de fazer o texto, até na hora que eu passo para pedir os criativos, eu também passo essas orientações. Mais uma vez, falar um termo aí, criativos. Galera, criativos, para quem não sabe ainda o que é gestão, são as imagens ou os vídeos que vão aparecer no anúncio. Tá? Então, isso é um criativo. Coloquei aqui uma pergunta, que é, a Pauline diz o seguinte, eu sou engenheiro, acho que posso me dar bem, nesse caso, como gestor de tráfego, mas parece que tem muito gestor já. É interessante, Pri, esse pensamento. Qual a sua visão, assim? Já bateu essa sensação em você e depois como é que você chegou numa conclusão? Bateu num certo momento, até antes de ser gestora, na verdade. Mas eu percebi que tudo tem muito. Tudo, todo mundo precisa trabalhar. Então, todo mundo trabalha em alguma coisa e tem bastante gente trabalhando naquela coisa. Eu acho que ninguém aqui vai inventar a roda, inventar uma nova profissão para ser o único, né, trabalhar naquilo. Mas, especificamente de gestor, eu até acho que falta esses profissionais que fazem bem feito. Eu, no outro dia, fui ver, Pri, quantos advogados são formados por ano no Brasil. Você tem ideia de quantos? Não. 100 mil. 100 mil! Você acha que são formados 100 mil gestores de tráfego? Nem nada, sem chance. Entendeu? Então, olha a quantidade das outras profissões. Elas continuam existindo. Só que o que acontece? Quando a pessoa começa a pesquisar por gestor de tráfego, que é ser gestor de tráfego, o que começa a acontecer? YouTube recomenda um monte de vídeo, entra em um monte de grupo de Facebook, de WhatsApp, aí começa a achar que todo mundo que ela está vendo, todo mundo virou gestor de tráfego. Mas aí ela sai para o mundo real, quer falar, sei lá, com a pessoa que está descendo no elevador do condomínio, e você pergunta, você sabe o que é um gestor de tráfego? A pessoa fica, o que você está falando? Se você falar para alguém, olha, você sabe o que é um advogado? Você sabe o que é um médico? Você sabe o que é um nutricionista? Todo mundo sabe, continuam se formando milhares de nutricionistas todos os anos. Dá para ver essa diferença ainda, né? Só que é a bolha da rede social que faz com que a gente ache que todo mundo está fazendo esse negócio. Sim. Né? Só que não, se você sair para o mundo real, e o mundo real é o mundo da sua família, do restaurante que você vai, ninguém sabe o que é. Igual você já me perguntou um pouco antes, se o pessoal da minha família entende o que é, o que eu faço. Não, nem meus amigos, para começarem a entender, foi falando mesmo. Sim. Foi conversando para entender um pouco ainda, né? Então, eu acho que falta. E como eu falei, por exemplo, no meu caso, eu escolhi um nicho. Às vezes tem gente que me procura de outro nicho, eu vou indicar para outra pessoa, muito provavelmente. Então, se eu fosse atender, por exemplo, todo mundo que já entrou em contato comigo, talvez eu não conseguisse. Precisa de mais gente. No próprio grupo, você parar para pensar, nossa, um monte de gente no grupo lá concorrente, as pessoas vão brigar, ninguém vai querer contar, ninguém vai querer abrir estratégia. Imagina, a gente tá toda hora lá falando com o outro, indica pessoas para o outro, outra pessoa trabalha em outro nicho. Inclusive, aconteceu comigo uma vez, quando eu queria comprar um carro. Você engravidou? Não. Eu queria comprar um carro. E aí eu encontrei a marca do carro, porque eu disse, eu vou comprar esse modelo aqui desse carro, porque, pouca gente usa esse modelo desse carro, legal, vou comprar, vou sentir único. Aí, de repente, eu comecei a ver um monte de vezes esse carro na rua. Por quê? Porque a minha visão abriu a mente para isso. Então, quando a gente olha e começa a focar em alguma coisa, a gente talvez já tenha passado na nossa frente antes, só que a gente, como
estava focado, a gente nem reparou, e depois começou a... Parece que existem mais, né? Parece que existem mais. Então é engraçado. Mas é isso mesmo, é onde você está com o foco, né? Igual, Exatamente. eu adoro, por exemplo, que o Facebook fica me mostrando e o Instagram coisas que eu clico. Que eu clico para ver as páginas de vendas também, né? Que eu dou pitaco em tudo. Gente, eu acho que uma coisa que você fala também que é muito legal, que é as pessoas que têm medo, por exemplo, de dar resultado para o cliente. Ou que dá um resultado baixo, por exemplo. Eu acho que você ser proativo e sempre estar trocando ideias com o seu cliente para melhorar, mostrando que você realmente quer melhorar o negócio dele, às vezes vale até mais do que o resultado de imediato, né? Porque juntos vocês vão crescendo e vão conseguir chegar num resultado. Deixa eu falar aqui, a gente vai responder aqui as últimas perguntas. Galera que está no Insta, vem para o YouTube, tá? Dá um pulinho aí no YouTube. Falar um pouquinho, Pri, sobre essa questão aí do Márcio, que é necessário fazer uma abordagem presencial com os clientes, indo até eles. Bom, você começou faz 4 meses, mais ou menos, né? 4 meses, 4 a 5 meses. E você começou em plena pandemia, então a abordagem presencial não teve até agora, né? Todos esses clientes foram reuniões online, né? Tudo online. Até porque o nicho que eu quero trabalhar é o digital, né? Mas agora, talvez alguém que esteja focado no negócio local possa responder se fez alguma presencial. Porque eu já vi gente recomendando você ir em negócios locais ao redor da sua casa mesmo para oferecer, né? Talvez um local seja, né, não necessário, mas Sim. O negócio que não está no digital, talvez eles não tenham muito... Ele precise de uma reunião. Olha que interessante o que o Márcio fez. Ele disse o seguinte: eu fiz um teste e fui pessoalmente nos clientes oferecendo esse serviço. Consegui 2 clientes, porém não tinham curso ainda. Foi um teste. Então ele foi lá e testou. Legal, Márcio foi presencialmente e depois... É aquela tua frase, né, Pri? Primeiro você arruma um problema, depois você arruma... Não sei como é que ele fez, mas achei pelo menos corajosa, né, a abordagem dele. Porque ele foi e fez, né? Não ficou atrás, na teoria, será que dá, será que não dá? Ele foi e fez, então isso é muito legal. Ó, Simone me deixou aqui uma pergunta. Gostaria da definição de gestor de tráfego, o que é que realmente faz? Pri, eu vou te deixar explicar para a audiência aqui o que é que faz, afinal, um gestor de tráfego. Vou falar como eu falo para os meus clientes, para meus familiares e para os clientes também. Eu gerencio anúncios online. Aí eu falo, sabe aquele anúncio que aparece lá patrocinado no meio do teu feed do Instagram, entre um story e outro? Sou eu que coloco no ar para os meus clientes. E fico monitorando, gerenciando. Boa. Não sei se ficou mais fácil de entender assim. Eu gosto sempre de dizer que o gestor de tráfego ele investe no Facebook e no Instagram para que o seu cliente consiga vender mais nessas redes sociais. Houve alguma que você testou e não funcionou para captar cliente? Você diz, putz, essa estratégia aqui não deu certo. Acho que não. É igual quando você está vendendo. Quando você está captando clientes, tem vários clientes que não vão ter interesse, mas a estratégia em si, eu acho que não teve. Primeiro, eu comecei a procurar perfis no Instagram que produziam conteúdo constantemente e que tinha algum produto digital sendo vendido, porque eu queria focar nisso, né, no produto digital, que a pessoa tinha ali, que eu via pela bio, eu analisei tudo, aí eu ia na biblioteca de anúncios para ver que a pessoa não estava fazendo anúncios, e comecei a interagir com essa pessoa, com o conteúdo dela. Em algum momento eu menciono o que eu faço. Como precificar? Como é que você define o seu preço, Pri? Eu comecei com o mínimo que você sugere, que é o R$500 mensais. Eu comecei assim, mas eu falei, e daí colocamos em contrato também, que era o primeiro mês, esse valor, né? E aí depois, cada pessoa vai sentindo, né, o próprio trabalho e o quanto está investindo. Então, por exemplo, eu investi em curso, eu investi em mentoria, e aí você tem que colocar tudo isso no seu preço também. Como eu estou trabalhando com os digitais, eu também comecei a colocar nos contratos, né, tudo conversado com o cliente, tá? Não é que eu estou inventando nada assim. Sim. De quando a gente for fazer os lançamentos, de ter um percentual sobre as vendas também. Pri, vou abrir aqui a última pergunta para você que trabalhou como afiliada, é uma pergunta interessante para você. Você ainda continua tentando vender como afiliada? Está nos seus planos ou não? Não, eu não estou fazendo anúncio para produtos de afiliação, mas eu indico os cursos que eu confio quando algum amigo vem que quer entrar nessa área. Aí eu passo com o meu link de afiliada, né? Sim. Eu explico tudo e faço. Legal. Mas não tenho anúncios rodando, não.
qual o valor cobrado em euro? Em euro eu recomendo aí uns 100, 150, 200 euros por mês, tá? Então acho que é um valor legal para vocês. Bom, Pri, acho que a gente já respondeu aqui uma pergunta da galera, você contou um pouquinho aí a sua história. Foi muito bom conhecer aí o seu percurso, como você cresceu rápido. E sozinha, você teria crescido tão rápido? Você tem essa ideia? Não, tenho certeza que não. Fiz até depoimento para a mentoria, não sei se aparecer em algum lugar aí, vocês verem minha carinha aí. Eu falo isso no vídeo que eu mandei, que eu tenho certeza absoluta que não teria crescido tão rápido. A gente fica preso na nossa ideia do medo, de que a gente vai falar com alguém, a pessoa vai falar não pra gente. Com certeza o empurrão que você me deu me jogou ladeira abaixo aí. Ô, Pri, eu dou mais ou menos o exemplo, que agora que é a fase que eu tô passando, que é, eu comecei a treinar sozinho faz mais ou menos um ano. E eu pensei, porque eu olhei para mim e disse, pô, eu tô trabalhando muito, já tava com, acho que 87 quilos, já pensei, pô, eu tenho que... Eu tentei jogar tênis uma vez, eu disse, putz, eu tô lento, eu não tô rápido, tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a treinar sozinho. Só que o resultado não vinha. Por quê? Porque eu tinha com aquela ideia de, com 17 anos, você treina sozinho, você emagrece rápido, aí depois dos 30 já não. E aí eu comecei a treinar e o resultado não vinha. E eu pensei, não, eu tenho que contratar um personal. Aí o personal começou a me acompanhar. Aí já comecei a sentir resultado. Aí eu comecei a perceber que ganhar massa e perder gordura não era apenas com o personal. Tinha que entrar o quê? Um nutricionista. Porque o que você come é muito mais importante do que o exercício que você faz, inclusive para você perder peso. E aí veio o nutricionista. E aí eu comecei, aí sim as coisas começaram a fluir. Mas repara, o acompanhamento foi fundamental. A galera podia dizer, mas tem aplicativo que te dá treino, tem. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente não é um robozinho. A gente não é um robozinho. Por mais conteúdo que haja na internet, é necessário um acompanhamento. As pessoas precisam entender isso. Sim, a gente precisa ter uma sequência lógica também, porque tem muito conteúdo mesmo na internet, tudo solto, tudo jogado. E aí você vê um negócio e não liga no outro. É muito diferente, gente. Eu tenho certeza absoluta que eu não ia conseguir tão rápido, até porque essas estratégias de buscar os clientes foram nas aulas da mentoria que eu peguei, trocando ideia com as pessoas, inclusive enchendo o saco do Luciano no direct. Mandou, Luciana, eu tô com medo, Luciana. Ai, eu fiz a reunião e agora? Acho que a pessoa vai falar assim. Eu acho que a pessoa vai aceitar. Eu lembro desse início legal. Legal, Pri. Muito bom. E o Luciano vem com a calma de Buda dele e fala assim, não, tá tudo certo. Ele escreve uma frase assim pequena e tipo, você fica tranquilo. Vai dar tudo certo. No final tudo dá certo. Tem dado muito certo aqui. Tô muito feliz. E parabéns pela dedicação, pelo crescimento. E obrigado. Quem sabe, no futuro você não volta aí para a Espanha de novo, não sei se é o seu objetivo, ou se você não viaja aí trabalhando como gestora de tráfego. Né? Pode ser também um futuro bem legal. Pri, muito obrigado. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo. Tá? Pelo seu tempo. Você ter aí preparado esse setup de Instagram, de YouTube. Sei que também é algo novo para você, então muito obrigado aí pela sua dedicação. Tá bom? Pri, olha... Muito obrigado. Beijo. Muito obrigado mesmo.